Olá! Estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. E hoje chegamos ao final de mais um livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Estudaremos o último capítulo, o capítulo 40, e capítulo que podemos tirar lições importantes também para a nossa vida. E você, gostou de ler esse livro? Compartilhe para que mais pessoas possam estudar a Bíblia conosco. Primeiro ponto de destaque é que o tabernáculo ele foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano que os israelitas, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito. Está aí nos versículos 2 e 17. E a gente percebe que Deus havia pedido para ser construído esse tabernáculo, era o objetivo de Deus morar ali com o povo de Israel. E tudo foi feito, a montagem do tabernáculo, conforme Deus solicitou a Moisés. Tanto que vemos uma repetição aí, os primeiros versículos, Deus solicitando a montagem, e após Moisés executando a montagem. E aí a gente é interessante destacar essa ordem. Primeiro começou com a montagem da estrutura da tenda, as paredes, cobertura da tenda. Depois foi colocado a arca da aliança, as tábuas da lei dentro da arca, propiciatório sobre a arca, o véu em torno da arca, a mesa, o candelabro, o altar de incenso, e fechando com o cortinado ali da porta da tenda. Então a tenda estava pronta. E depois foi montado o altar de holocausto e colocada a pia ali para se lavar. E por último, as cortinas do átrio foram dispostas nas bases e fechando, com a porta do átrio, que também era um cortinado. E depois disso, Deus ainda solicita que Moisés unja os móveis e o tabernáculo e consagre também Arão e seus filhos para oficiarem como sacerdote. Depois disso tudo, aí estava finalizada a obra do tabernáculo. E o segundo ponto, é interessante a gente verificar que entre os versículos 16 e o versículo 33, onde novamente vai citar Moisés fazendo essa obra, por 8 vezes é repetido que ele fez segundo o Senhor lhe havia ordenado. É dito no início, e depois a cada parte que ele ia concluindo é dito, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. E já vimos que as repetições na cultura hebraica, cultura antiga, ela significava um ensinamento importante, em que pela repetição eles enfatizavam aquilo. E aí, essa execução conforme a ordem de Deus, que é o ponto mais importante aqui. Foi Deus que solicitou o tabernáculo. Não foi uma oferta dos seres humanos a Deus. E finalmente Moisés acabou a obra. Está aí no versículo 33. E o terceiro e último ponto de destaque é que depois de tudo finalizado, a nuvem e a glória do Senhor encheram o tabernáculo. Isso significava que o Senhor havia aceitado aquele santuário. Havia sido feito conforme ele havia solicitado, e ele deu a sua chancela, vindo a habitar ali no tabernáculo. Tanto que nem Moisés é descrito aqui que podia entrar na tenda.
Vemos em outros momentos que Moisés era chamado ali à tenda, mas nesse momento em que Deus consagra a tenda ali, nem Moisés pôde adentrar ali. E os versículos 36 a 38 vem destacando que essa nuvem, ela ficava ali e não se levantava de sobre o tabernáculo até o momento que os filhos de Israel fossem partir. Assim que a nuvem levantava, eles sabiam, Deus quer que nós viajemos. E aonde a nuvem parava, eles entendiam, é ali que Deus quer que nós acampemos. Então era Deus que guiou o povo de Israel na sua jornada perante o deserto. Não foi Moisés, foi Deus. E essa nuvem à noite ela se encandecia, virava uma coluna de fogo, até para aquecer. Sabemos que ali no deserto à noite é bem frio e tinha essa função de aquecer também o povo. Muito legal, Deus estando no meio do povo. Continuaremos estudando a palavra de Deus. Vamos juntos nessa jornada que está só começando. Foram apenas 2 livros da palavra de Deus e temos muitos outros ainda para estudarmos.